Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos mais uma vez aqui para trazer, através do Espírito Santo de Deus, uma palavra abençoada, uma palavra que te dará conforto e alegria nos vossos corações. E hoje nós vamos falar sobre os piores sofrimentos. Mostram que ser cristão não é fácil. E realmente, meu irmão, minha irmã, não é fácil não. Estamos passando por esse momento de pandemia, o qual está sendo difícil para muitas famílias, tem trazido sofrimento para muitas famílias, mas na palavra do Senhor, Ele já falava que nós iria ter aflições no mundo. Ele já falava em sua palavra que aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. Então eu quero falar nesta hora para você: seja forte, seja corajoso, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, jejue, para que o Senhor esteja te confortando, para que o Senhor esteja levando o seu fardo, para que o Senhor esteja derramando o teu Santo Espírito em sua vida, na sua casa, nesse período de pandemia. E nós queremos falar para você. Muitas das vezes nós falamos: poxa, por que eu estou sofrendo tanto? Por que tanta coisa tem acontecido? E na palavra do Senhor eu vou apresentar para você um homem que era do Senhor, um homem que andava na presença do Senhor e passou por várias angústias, vários sofrimentos, mas ficou ali firme na palavra do Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32 e 33, vamos ver aqui uma situação do homem de Deus, que ele vai passar por várias coisas. Então diz assim: Paulo teve de sofrer a humilhação de sair por uma janela de uma grande muralha, como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar dos governadores injustos, os quais queriam a cabeça de Paulo. Em Atos 13, versículos 50 e 51, vemos também aqui outra situação desse homem. Uma conspiração entre os judeus, mulheres e homens de alta posição para expulsar Paulo da cidade, porque estava expondo o evangelho na cidade, onde muitos iriam se converter. Olha só que situação do homem de Deus, um homem abençoado de Deus, um homem que andava com o Senhor, passando por essas humilhações, por essas situações, mas na presença do Senhor. Em Atos 14, versículo 19, nos fala: Paulo foi arrastado por uma grande multidão para fora da cidade e foi apedrejado. Provavelmente Paulo desmaiou e todos acharam que ele já estava morto, de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanta coisa que fizeram ali com ele, e ele não tinha mais força nem para levantar. Isso é sofrer, meu. Isso é sofrimento. Mas ele continuava a sua batalha, ele continuava pregando o evangelho, ele continuava na presença do Senhor. E é dessa maneira que o Senhor te fala hoje, meu irmão, minha irmã: fique na presença do Senhor. Está sofrendo? Cante. Está sofrendo? Ore. Está sofrendo? Jejue, porque o Senhor é contigo. E a palavra do Senhor diz bem claro que nós não somos desse mundo. Nós temos que ter um contato direto com o Senhor. Na palavra do Senhor também, em Atos 16, versículo 23 e 24, fala: Paulo foi preso
porque expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora, a qual dava lucro aos seus senhores. Então ele foi preso, ele foi amarrado, ele foi para a cadeia, ele foi preso em um tronco, só por causa, salvou a vida daquela jovem que estava endemoniada, daquela jovem que era usado pelo demônio para dar lucro aos seus senhores. Na palavra do Senhor, meu irmão, diz que a gente deve vigiar, que a gente deve estar em constante oração, porque os dias são maus e nessa época de pandemia estamos vivendo isso. É hora da igreja estar jejuando, é hora da igreja estar aos pés do Senhor, porque cada dia nós recebemos uma notícia ruim e a igreja tem que estar preparada, a igreja deve estar em oração por causa dessas coisas. Lá em Atos 17, continuando a palavra do Senhor, continuando falando desse homem, lá em Atos 17, versículo 13 e 14, Paulo sofre perseguição dos próprios judeus, apenas pelo fato de pregar na sinagoga em Bereia. Mais uma vez teve de fugir dos judeus, os quais queriam a sua morte. Tudo por causa do Evangelho, meu irmão. Tudo por causa da palavra do Senhor. Em Atos 19, versículo 23 e 26, nos fala também: alguns ouríveis, temendo ficar sem lucro por produzirem imagem de deuses para adoração do povo, incitaram a grande multidão contra Paulo, para expulsar Paulo também daquela cidade, para tirar Paulo dali, por causa do seu lucro. E hoje nós vemos aí vários lucros, várias coisas diferentes da palavra do Senhor, e quando a igreja entra, ela é proibida, ela é totalmente censurada e não podemos fazer nada. Mas nós podemos sim, meu irmão, nós podemos estar de joelho, nós podemos estar jejuando, nós podemos estar orando para que o Senhor faça a sua parte, Senhor, de tomar conta de tudo que é seu, porque o mundo, tudo é do Senhor e só o Senhor é o governador, só o Senhor é o dono, só o Senhor é o príncipe. Na palavra do Senhor também, em Atos 21, versículo 27 e 31, nos fala: os judeus fazem uma grande confusão por deduzirem que Paulo teria profanado o templo levando um grego. Eles incitaram as pessoas e Paulo é arrastado para fora, é espancado e quase é morto pela multidão mais uma vez. Em Atos 27, versículo 13 a 20, Paulo injustamente é preso e levado de navio até Roma, onde teria uma audiência sobre a sua prisão injusta. E nesse período que Paulo estava nessa situação, no caminho o navio sofreu um grande naufrágio, mas devido à fé de Paulo, ninguém foi ferido, ninguém foi morto, ninguém se perdeu, porque o homem de Deus estava lá, o homem de Deus estava presente. Em Atos 28, versículo 3, nos fala: Paulo, após se recuperar do grande naufrágio, foi picado por uma cobra venenosa que estava escondida entre os gravetos. Felizmente, não morreu, e viram o poder do Senhor na vida de Paulo. E na palavra do Senhor, falando desse homem de Deus, da situação desse homem de Deus, ele foi até o fim
falando da palavra do Senhor. Paulo foi decapitado por Nero por volta do ano 67, 68 do imperador. Foi um dos mais cruéis governantes de todo o tempo. Nero decapitou Paulo porque ninguém parava esse homem, ninguém podia parar esse homem, porque ele era do Senhor, ele estava com o Senhor. E a conclusão, meu irmão, que eu quero deixar para você, desses períodos de sofrimento, desses períodos de angústia que muitos estão passando, é a seguinte: a vida cristã não é brincadeira, mas também é o melhor caminho a ser trilhado. Que possamos, meu irmão, minha irmã, nos espelhar em Paulo, um grande homem do Senhor, o qual não se abateu pelo seu sofrimento. Paulo teve um espinho na carne, fugiu por uma janela, foi expulso de Antioquia, foi apedrejado, açoitado, preso, perseguido, foi escorraçado por pregar o Evangelho do Senhor, foi acusado injustamente, preso, sofreu naufrágio, picado por uma cobra e morto por Nero, decapitado por essa situação. Olhe sempre, meu irmão, minha irmã, para o Senhor que nos conduz. Olhe para um Deus que tem herança para que aqueles que confiam, para aqueles que andam no seu caminho. Essa é a palavra que o Senhor nos deu nesta hora, que você possa, nesse período de angústia, nesse período de sofrimento, se espelhar nesse homem de Deus, as situações que ele passou, mas ele andava ali na presença do Senhor, no caminho do Senhor, até a sua morte. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, e até lá, mais uma vez, te convido para assistir esse canal Fale de Mim, em nome de Jesus. Amém.